Olá pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal Geek Crítica, já começando pedindo logo aquela assinatura no canal e se você gostar do final do vídeo, deixe seu like, que é muito importante pra gente, tá bom? Agora eu vou começar aqui a mostrar alguns artistas que eu chamo de mestres, com reverência, com um sinalzinho de reverência e tudo mais, que são os grandes criadores da arte dos quadrinhos, né? Os primeiros, né? Os pilares da indústria dos quadrinhos. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que entrar numa série de artistas que são a chamada Horda Espanhola, né? A invasão espanhola dos quadrinhos, que aconteceu lá nos anos 70, com alguns artistas realmente excepcionais, numa época que nós não tínhamos arte digital, é muito importante dizer isso, não existia computador, né? Não existia nada disso. Os caras faziam tudo no lápis, na canetinha nanquim e coisas do tipo, e faziam um trabalho tão bom quanto o dos artistas digitais hoje em dia, logicamente mantidos as devidas proporções, isso qualquer um vai saber dizer, né? Então, essa chamada invasão espanhola nos quadrinhos ocidentais aconteceu lá por volta dos anos 70, 75 mais ou menos, até um pouquinho antes talvez, tem alguma coisa até do final dos anos 60, mas são alguns artistas, não são muitos, são meia dúzia, provavelmente meia dúzia. Hoje nós vamos falar aqui de um que é uma marca na vida de uma personagem que também é uma marca nos quadrinhos, que é a Vampirella, né? A Vampirella é um ícone dos quadrinhos, não resta dúvida nenhuma, na época que os quadrinhos de terror voltaram com força total. E o artista que nós vamos falar hoje é José Gonzalez, que tinha um apelido de Pepe Gonzalez. Então, muita gente se refere a José Pepe Gonzalez ou Pepe Gonzalez, enfim, é um tremendo artista, merece todas as reverências do mundo aqui. Esse álbum aqui, publicado pela Dynamite, americana, né? É um álbum relativamente recente, já deve ter uns 10 anos, mais ou menos, e é The Art of José Gonzalez, The Premier Vampirella Artist, ou seja, o primeiro artista que realmente destacou a Vampirella, né? A Vampirella começa com os artistas mais fracos, que não deram certo, e finalmente aparece José Gonzalez, se eu não me engano, lá pela edição número 9, número 10, é por aí, né? E a marca, o traço dele, se torna definitivo na Vampirella, apesar de ter passado outros ótimos artistas pela Vampirella, outro espanhol, inclusive, né? Outros espanhóis também, né? Que é o caso do Esteban Maroto, que chegou a desenhar a Vampirella, e o Gonzalo Maio também, que eu também considero muito bom. Então aqui eles falam de mais ou menos 2 décadas de José Pepe Gonzalez, né, no trabalho da Vampirella. Vamos dar uma olhadinha nesse álbum. É um álbum muito bem feito, é capa dura, é um tamanho maior, né, uns 40 centímetros aqui de altura. Uma publicação muito bacana da Dynamite, né? Aqui um pôster clássico, mega clássico do José Gonzalez, da Vampirella, o cara que definiu o traço da Vampirella, né? A definição do traço da Vampirella é dele, apesar de que a criação da personagem e do traje tão clássico dela, tão emblemático dela, não seja dele, né? Aqui tem uma visão da arte do Gonzalez pelo David Roach, né? Aqui o índice, né? A introdução. Temos aqui a introdução pelo Joe Jusko, que é um artista também muito famoso e muito bom, né? A arte muito típica dos espanhóis, né? Se você for olhar o Gonzalez, o Gonzalo Maio, e for olhar o Esteban Maroto, o traço tem muitas semelhanças, mas também muitas características individualíssimas que fazem deles artistas únicos, talentosíssimos. E é um álbum muito interessante que mostra uma história, né? Eu acho legal isso, você vê como evolui, né? Uma página de quadrinhos de western feita por ele lá no início da carreira, bem no início da carreira,
né? Aqui outras imagens feitas por ele, ainda não voltadas para a Vampirella, que é basicamente que é o foco aqui do livro, né? Aqui uma fotografia dele, do espanhol, aqui ele fazendo cartoon, é um apanhado do trabalho dele, aqui já um primeiro trabalho com a Vampirella, aqui também ela aqui, expressões fisionômicas realmente fabulosas, era muito bom, eles eram todos autodidatas, todos estudantes de escolas de arte lá na Espanha, que migraram para a arte americana por uma questão financeira, né? Lógico, né? Numa época que deve-se dizer de passagem que era um mercado muito complicado, era um mercado que não pagava bem, ninguém desses artistas aqui dos anos 60, anos 70 ficou rico, como os atuais ficam, né? Depois dos anos 90 nós temos os superstars dos comics, né? Mas nessa época não. O trabalho dele foi para revistas de moda, que eram artistas que automaticamente eram muito solicitados para revistas de moda, para ilustrar publicações, né, românticas e para mulheres. Isso era normal. Aqui uma série de fotos dele, também bem interessante. Tem todo um texto que acompanha, muito explicativo, logicamente em inglês, né? E no Brasil, infelizmente, esses livros de arte não são publicados. O público brasileiro, não sei se não tem interesse ou se não tem grana para bancar, né? Porque não é barato. Aqui já você vê uma página da Vampirella bem típica do González. Os traços, a finalização, né? As visões de claro e escuro, de sombras e as imagens de impacto, né? É um bom narrador, né? Porque a narração não é do roteirista, a narração é do artista, né? Do desenhista. Aqui uma das primeiras páginas feitas por ele, já para a Vampirella. Isso aqui em 1973, confirmando aquilo que eu tinha dito para vocês, que essa invasão espanhola começa nos anos 70. Em 73, ele inaugurava aqui nas primeiras artes da Vampirella. Na edição 27, essa aqui é da edição 27, mas eu acho que ele começou um pouco antes. Aqui as imagens dele, é lógico, né? É uma época em que a sensualidade feminina era fundamental na história, era o terror associado à beleza feminina, que é uma citação clássica do Edgar Allan Poe, né? Eles chuparam bastante aquela ideia da beleza associada à morte, que o Edgar Allan Poe sempre usou nos seus romances, nos seus contos, né? Que são muito deles retratados pelas revistas Cripta e outros clássicos da época, né? Aqui a imagem da Vampirella, que é praticamente fotográfica e extraordinária. Então ele, ao mesmo tempo que fazia verdadeiros pin-ups na primeira página da história, depois ele traduzia numa sequência de storyboard excepcional, né? Ele era um excelente narrador, escolhendo sempre bons ângulos, bons momentos, boas expressões. É uma verdadeira aula numa época em que o quadrinho era muito mais rudimentar e o artista fazia tudo, né? Ele não trabalhava com arte finalista, é importante dizer isso, né? Ele fazia arte no lápis e depois cobria com tinta, fazia o trabalho da arte final também, né? Aqui a página, as expressões fisionômicas, que eu sempre gosto de destacar, que são muito boas. E aqui vocês veem que são as páginas originais, é importante destacar isso, né? Hoje tem já algumas edições da Marvel, principalmente, volumes que trazem as artes originais publicadas, porque quando é publicada normalmente ela recebe retoques, uma finalização da editora. Aqui não, é a arte crua, é um retrato da arte crua. Você vê que tem a marca dos durex que o artista usava para fixar na prancheta e poder trabalhar em cima, né? Então essa aqui é uma foto do painel original do José González, né? Aqui já não, aqui já é uma reprodução, né? Já é uma publicação. Então aqui vem praticamente a história,
Aqui nesse álbum ele tem histórias completas, não é um trabalho só de pin-ups, né? Aqui tem as melhores, algumas das melhores histórias, comentários, né? E artes originais. Mais uma arte aqui original. Você vê que os textos estão colados, né? Exatamente como vai para a gráfica. Quando a gráfica publica, ela fica dessa forma aqui, preto no branco. Aqui você vê outros nuances, porque isso aqui é uma foto feita atualmente, uma foto digital, logicamente, da página original do José Gonzalez. Aqui ele falando do romance na Grã-Bretanha, né? Que ele ilustrou muita coisa também, né? Então aqui romances, quadrinhos também, né? Que ele fez para páginas da revista Valentine, aqui, que no caso a Valentine, na capa ela já trazia uma narrativa em quadrinhos, né? Uma coisa interessante, né? Hoje em dia não se usa mais isso. Aqui também já um texto. Então aqui ele sai um pouco da Vampirella e mostra outros trabalhos para a revista Valentine, né? Com histórias de amor e coisas do tipo, publicada no Reino Unido, né? Eles trabalhavam para editoras diversas, né? Aqui uma história dessas, também a arte original, a gente vê anotações aqui deles nas bordas, né? Como o artista costuma trabalhar. A página tinha numeração, o tamanho, as proporções, essa coisa toda vinha. Aqui já a reprodução da história. É muito interessante, realmente, e sempre expressões extraordinárias. Eu sempre gosto de destacar as expressões da personagem. Uma sensualidade muito suave, uma feminilidade muito grande, muito típica dos anos 70, que para quem gosta de quadrinhos é sensacional você rever isso aqui. Ó, páginas originais, fotos de páginas originais. A mulher dele é uma mulher com traço muito suave, muito feminino, sem nenhum exagero, quase realista, né? Bem realista, né? E aqui os desenhos de capa dele, ou desenhos de segunda capa, porque ele fez muito isso. Era uma época em que se tinha a capa com texto e na segunda página, na segunda capa, que seria essa parte aqui, vinha uma ilustração dele sem nenhum texto, livre. Boa para você colecionar, né? Aqui é o uso de modelo vivo, que sempre foi um recurso muito usado por artistas de uma forma geral. E o José Gonzalez fazia isso também. Aqui é exatamente o que eu falei. A segunda capa, que não vem com nenhum texto formal, apenas com algum comentário da personagem, num traço muito comum da época da revista Vampirella. Inclusive no Brasil, quem tem a coleção de Vampirella dos anos 80, se eu não me engano, que acho que aqui no Brasil começou a sair nos anos 80, ou finalzinho dos anos 70, vai ter na segunda capa imagens igual a essa, talvez até essa aqui mesmo. Isso aqui também é tá vendo? Isso aqui são pin-ups que ele fazia normalmente para a segunda capa. Isso aqui ele explica, ó, front cover, essa aqui é back cover, quer dizer, na quarta capa também vinha uma imagem assim, essa aqui é front cover também. E assim vai, ó, back cover, quem tem Vampirella, colecionador de Vampirella lá dos anos 70, anos 80, acho que é mais anos 80, vai ter essas imagens lá. Capa, aqui também capa, muito bonita essa imagem, feita só em uma cor, né? Só em azul, aqui só em vermelho. É uma característica muito típica das pin-ups dos anos 70 dos Estados Unidos, aqui no Brasil, mais ou menos início dos anos 80. Uma arte praticamente de retrato, né? E essa também. São imagens realmente muito fortes. Eu acredito que ele usasse realmente o modelo vivo, porque as composições são muito perfeitas, muito equilibradas. As imagens são belíssimas. E o álbum é muito bom. Muito bom mesmo. Merece. Não é um álbum barato,
até por causa do acabamento dele. Já é um álbum raro, já não está disponível com muita facilidade. Então, tudo isso aí, a tendência é, naturalmente, encarecer um pouco, né? Aqui o José González na Espanha, ele volta aqui para mostrar os trabalhos dele na Espanha, trabalhos de ilustração, que o cara, nessa época, tinha que fazer de tudo um pouco, porque não dava para viver de quadrinhos, né? Se pagava muito pouco aos artistas de quadrinhos. Aqui fazendo capas para revistas de western, aqui já um interior de revista, muitas ilustrações naturalmente para a revista Playboy e Penthouse e revistas sensuais, né, dos anos 70, anos 80. Ó, isso aqui é exatamente um dele, botando a Greta Garbo, né, em 1980, isso aqui. Então, é um trabalho realmente muito bacana. Aqui um trabalho já de retratista mesmo, né? Aqui a Greta Garbo, aqui o Humphrey Bogart, né? Aqui, eu não sei dizer quem é a atriz, mas ele não está descrito aqui na legenda. Outras artes feitas por ele, pessoas famosas, aqui para revistas de cinema, Marilyn Monroe. Aqui quadrinhos também feitos na Cômico Vivo, que é uma espanhola. É um trabalho excepcional. Aqui mais uma página original. Aqui já uma reprodução. E o trabalho dele sempre muito voltado para a arte em preto e branco, né? A cor é uma coisa mais excepcional. A cor naquela época também não era muito comum nas histórias em quadrinhos, nas revistas para esse público, né? A ideia era sempre fazer uma coisa mais acessível, mais barata, e isso aí impactava diretamente em aplicação de cor. A aplicação de cor era uma coisa mais cara, né? Numa editora. Se imprimir em cores demandava muito mais máquinas especiais, etc. Hoje em dia, nada disso é verdade. É tudo muito mais fácil. Você produzir um livro desse hoje em dia aqui não é nada demais, é bem comum. É só você escolher bem o trabalho editorial. Esse trabalho editorial desse livro aqui realmente é muito bom, muito bonito, e cobre, e pessoalmente eu acredito que aqui esteja tudo que ele fez de pin-ups e pôsteres e ilustrações para a Vampirella. Aqui só não tem as histórias em quadrinho feitas, mas existem livros, que talvez até eu mostre aqui no canal depois, completas, né, com os quadrinhos, todos os quadrinhos da Vampirella feitas pelo José González, que é o grande artista da Vampirella, se não for o único, sinceramente, com alguns trabalhos do Gonzalo Maio, alguns do Esteban Maroto, que merecem destaque, mas pouca coisa. José González Equador. Aqui o trabalho comercial que ele fez, de uma forma geral, para diversas publicações. Aqui para ilustração, né? Muitos livros também, capa de livro. Eles eram artistas muito solicitados para esse tipo de coisa, né? Aqui ele citando, né, o mesmo estilo, né? O mesmo estilo do Frank Frazetta, que é um ícone dessa época mesmo, né? Ele era contemporâneo do José González, o Frank Frazetta. Muitos trabalhos de publicidade, de coleção de novelas, né? Isso aqui provavelmente eram livros com novelas românticas, que ele fazia as capas. Aqui já uma coisa mais picante, né? Mais para o público masculino. Mais um trabalho assim irrepreensível, um cara que transitava desde uma figura um pouco mais, fazendo Barbie aqui, né? Uma coisa um pouco mais caricata, até coisas bem retratistas, né? Que era o trabalho do Esteban Maroto, né? Um trabalho fantástico. Aqui eu contando um pouco da história dele. Aqui alguns catálogos, né, que foram publicados em 2001, 2003, 2004. Porque a gente sempre tem que lembrar que o nosso acesso aqui no Brasil para esses trabalhos de arte é muito restrito.
Agora, com a internet, é que nós temos tido mais acesso, não só pela Amazon, que é o melhor portal para a gente encontrar isso aqui de comprar isso aqui no Brasil, mas também das editoras mesmos lá da Europa, onde você tem essas publicações com uma tradição muito grande mesmo. O europeu gosta muitíssimo desse tipo de livro de arte com determinados artistas. Então, você tem acesso mais fácil. Hoje em dia, você já está conseguindo. É lógico que no Brasil é tudo muito mais difícil, porque já temos um problema grave com a Receita Federal, né? Que, mais uma vez, retratando artistas, personalidades, né, do mundo do cinema. Katharine Hepburn, Marilyn Monroe, ali também, Cary Grant, Julie Christie, enfim. Então nós temos alguma dificuldade com a importação, ainda é uma coisa complicada. Às vezes somos obrigados a pagar imposto, apesar de que a lei prevê que não devemos pagar imposto sobre publicações, sobre livros, revistas, até sobre papel. É importante voltar a destacar aqui a arte dele muito retratista, né? Muito mesmo. Por isso o uso frequentemente de modelo vivo, para você inclusive pegar texturas de pele e coisas assim, é realmente muito legal. Aqui já mais na área da ficção, né? Mais um trabalho muito bonito. Aqui fazendo a Marilyn, né? Em 1985, uma época em que ele já era um artista já bem consagrado, apesar de, como eu costumo dizer, consagrado, mas não rico. Porque ser rico era difícil nessa área naquela época, né? Muitos desses artistas acabavam falecendo sem ter uma condição financeira de popstar, né? De grande artista. Mas o trabalho do González é irrepreensível e muito gostoso de você ver, rever e etc. Tá? Então eu deixo aqui a minha dica, está acabando aqui o álbum, eu deixo aqui minha dica para esse álbum fantástico, muito bonito, de um dos que eu chamo de mestre das ilustrações, aqui uma super moça que aparece aqui no finalzinho, muito interessante, e aqui já fazendo uma coisa bem caricatural, né, no epílogo. Então é um álbum que eu realmente indico para todos, apesar de que ele não é um álbum muito fácil de você conseguir e nem muito barato. Publicado pela Dynamite, numa época em que não tinha, né, Kickstarter, Indiegogo, né, etc. Catarse, não tinha nada disso. Então fica aqui a dica desse livro fabuloso do The Art of José González. Mais uma vez vou pedir, inscreva-se no canal e se gostou do vídeo, deixa o seu like aí para a gente continuar a mostrar essas obras de arte para vocês. Tá bom? Até logo!